Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos resolver a questão 26 da prova azul de linguagens do Enem de 2023, lendo primeiro o enunciado. Então, vamos lá. Publicado em 1902, o texto de Olavo Bilac enfatiza as mazelas da escravidão no Brasil ao. Sempre interessante quando nós olharmos que é referente a um autor de alguma escola literária, olhar a data, olhar quem é o autor, identificar quem ou qual movimento literário que ele pertence, no caso aqui é o parnasianismo, e muitas questões só com essa identificação prévia do autor você já consegue responder a pergunta. Nesse caso aqui, como é um texto específico sobre o trecho em si, só saber o movimento literário não é suficiente. Então, a gente vai ler o texto. Desculpa. Esses meninos que aí andam jogando peteca não viram nunca um escravo. Quando crescerem, saberão que já houve no Brasil uma raça triste, votada à escravidão e ao desespero. E verão nos museus a coleção hedionda dos troncos, do viramundos e dos bacalhaus, e terão notícias dos trágicos horrores de uma época maldita. Filhos arrancados ao seio das mães, virgens violadas em pranto, homens assados lentamente em fornos de cal, mulheres nuas recebendo na sua mísera nudez desvalida o duplo ultraje das chicotadas e dos olhares do feitor bestial. Então, já vou sinalizar aqui que ele está falando olhando crianças que nem sabem o que aconteceu no passado. Mas a sua indignação, dessas crianças que um dia saberão o que aconteceu, nunca poderá ser tão grande como a daqueles que nasceram e cresceram em pleno horror, no meio desse horrível drama de sangue e lodo, sentindo dentro do ouvido e da alma, numa arrastada e contínua melopeia, o longo gemer da raça Marte, orquestração satânica de todos os soluços, de todas as impressões, de todos os lamentos que a tortura e a injustiça podem arrancar a gargantas humanas. Então, aqui, para a gente ter uma contextualização histórica, a abolição da escravidão aconteceu em 1888 e o texto é de 1902, então um pouquinho tempo depois. Então, quando o Bilac enfatiza as mazelas da escravidão no Brasil ao descrever de modo impessoal as consequências da exploração racial sobre as gerações futuras, ele não narra de modo impessoal, porque ele está dando a opinião dele, ele está demonstrando a percepção dele sobre a escravidão, e ele não menciona as consequências do futuro. Ele fala sempre do que aconteceu naquele momento com as crianças, com as mães, com as escravas. Então não fala ele não menciona quais serão as consequências no futuro para os ex-escravos, para essa população. B. Contrapor a infância privilegiada das crianças da época à infância violentada das crianças escravizadas. Ele menciona, sim, a infância violentada das crianças escravizadas. No entanto, ele não compara, ele nem menciona infância privilegiada. A única coisa que ele menciona do grupo que não é escravizado é esse trecho aqui. Ele não menciona que os meninos estão jogando peteca. Não sabemos a condição financeira deles. C. Antecipar o futuro pagamento das marcas da escravidão no contexto social. Pode ser esse aqui, porque antecipa o apagamento, Esses meninos que aí andam, nunca viram um escravo. Quando crescerem, se estudarem, saberão, Então, vamos deixar C aqui, que ela é a correta até agora. Criticar a atenuação da violência contra os povos escravizados nas memórias retratadas. Não. A memória retratada no museu, ele não está falando que é uma retratação atenuada, ele está falando que o museu
vai mostrar a essas crianças que desconhecem essa realidade. Então, um museu vai mostrar a realidade. Então, não é uma realidade atenuada. E imaginar a reação de indiferença de seus contemporâneos com os escravos libertos. Veja, esse aqui muita gente poderia marcar como sendo a alternativa correta. Mas não é uma indiferença porque eles não sabem, ó, nunca viram um escravo. Quando crescerem, saberão. E não é indiferente porque aqui ele fala, mas a sua indignação, ou seja, ele já pressupõe que as pessoas, quando descobrirem o que foi a escravidão e como ela aconteceu, essas pessoas ficarão indignadas. Ele não pressupõe que as pessoas serão indiferentes. Então, nesse trecho aqui, dá para perceber que esta alternativa aqui está equivocada, porque ele acha assim que as pessoas ficarão horrorizadas e indignadas. Então, nós ficamos com a alternativa C. Se tiver alguma dúvida nesta questão, deixe aqui nos comentários que eu te respondo. Tchau!